Boa tarde, galerinha. Vamos para mais uma aula. Então, o que temos para hoje? Hoje vamos falar sobre os números racionais. É a nossa segunda aula sobre os números racionais. A nossa aula passada também foi sobre eles. E hoje vamos aprender mais um pouco em relação a esses números. Vamos lá. Conjunto dos números racionais. Assim como todos os outros números que já vimos anteriormente, os números naturais também podem ser representados em forma de conjunto, ou seja, na verdade, eles são um conjunto numérico também, assim como os números naturais e os números inteiros. Olha só, o conjunto dos números racionais, indicado pela letra Q, é formado por todos os números racionais, ou seja, todos os números que podem ser escritos na forma fracionária com numerador inteiro e denominador diferente de zero. Ele é representado por. Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. Escrito entre chave, ele fica da seguinte forma: P sobre Q, com P e Q números inteiros e Q diferente de zero. Isso significa o quê? Que é uma fração onde ele tem um denominador e um numerador sendo números inteiros, e esse denominador não pode ser igual a zero, ou seja, o valor de Q tem que ser sempre diferente de zero. Vamos ver qual é a relação que existe entre o conjunto N, Z e Q. Qual a relação entre esses três conjuntos? Vejamos então. Considerando que N é um conjunto pequeno, Z é um conjunto médio e Q é um conjunto grande, vamos relembrar agora quem são esses conjuntos. Bem, N é o conjunto dos números naturais. Z é o conjunto dos números inteiros e Q é o conjunto dos números racionais, certo? Todos esses conjuntos, eles podem ser representados numericamente entre chaves, para entender melhor quem são esses números que pertencem a esses conjuntos. Então, aí está, N é o conjunto dos números naturais, ou seja, são todos os números que nós conhecemos, os números positivos escritos naturalmente, sem sinal, sem nenhum artifício. E ele também é um conjunto infinito. Então, observe, N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências. Quem é Z numericamente? Ele é o conjunto que representa todos os números negativos, o zero e os números positivos, sendo que esses números positivos nesse conjunto, ele pode ser escrito com ou sem o sinal de mais. E lembre-se, ele é infinito para a direita ou para a esquerda, ou seja, os números negativos não têm fim e os números positivos também não. Por isso, começa com reticência e termina com reticências. Que, novamente, o que aparece para nós aqui como P sobre Q, com P e Q inteiros e Q diferente de zero. Vamos pensar numa fração, menos 2/3, onde 2 é P, Q vale 3, então são números inteiros, são números negativos inteiros, e Q, que é 3, ele é um número diferente de zero. Então, por isso, a fração menos 2 sobre 3, ou seja, P sobre Q. Lembretezinho aqui que é bom guardar, tá? Todo número natural é um número inteiro e um número racional. Todo número inteiro é também racional, tá? Vejamos por que isso acontece e o porquê dessa afirmação agora. Vejamos como funciona essa relação entre os conjuntos através dos diagramas de cada um. Observe. N nós consideramos um conjunto pequeno, que está dentro do Z, que é um conjunto médio, que estão dentro do Q, que é um conjunto maior. Então,
Qual a relação que existe aqui? Que N está dentro de Z, que está dentro de Q. E que Z também está dentro de Q. Ou seja, Q é o conjunto maior que contém Z, que é o médio, que contém N, que é o pequeno. Ou seja, todo número natural é racional e é inteiro, e todo número inteiro é também um número racional, tá? Então, trazendo de volta o que estudamos na semana passada, nós podemos dizer que todos os números que nós conhecemos, com exceção daquele que é infinito e não periódico, eles são números racionais, tá? Só relembrando vocês aí disso, ok? Vejamos agora como funciona o módulo ou valor absoluto de um número racional. Nós estudamos anteriormente o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. E aqui a gente vai estudar o módulo ou valor absoluto de um número racional. Vejamos como funciona. Então, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número racional a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numerada. Professora, não entendi nada. O que quer dizer isso? Muito simples. Veja o exemplo. Qual é o módulo de menos 5/6 e o módulo de mais 5/6? Olha só a resposta. Indicamos assim: módulo de menos 5/6 é igual a 5/6 e módulo de mais 5/6 é igual a 5/6. O que você pode perceber aí? Que o módulo de um número nada mais é do que esse número sem o sinal, tá? Seja ele negativo ou positivo. Então, quando lhe perguntarem qual é o módulo de mais 5/2, é 5/2. Qual é o módulo de menos 10/3? É 10/3, tá? É só esquecer o sinal. Você já tem o módulo do número. Basta fazer isso. Então, o módulo é muito simples. Vamos ver agora como funciona o oposto ou simétrico de um número racional. Mais fácil ainda, já trabalhamos isso também com os inteiros. Oposto, galerinha, vamos lembrar. Qual é o oposto de um número negativo? É um número positivo, óbvio, né? Qual é o oposto de sujo? É limpo. Qual é o oposto de tem? É não ter. Então, aqui funciona do mesmo jeito na matemática. Então, olha só o exemplo. Chamamos de oposto simétrico os números que são representados por pontos que estão à mesma origem. Então, aquilo que eu já disse para vocês. Vejam, o oposto de 34 é menos 34. Aliás, o oposto de 3,4 é igual a menos 3,4. Por quê? Porque 3,4 aqui está positivo, tá? Então, o oposto dele é o contrário. Então, menos 3,4. O simétrico de menos 8 é igual a mais 8. O oposto de mais 2 inteiros e 1/2 é igual a menos 2 inteiros e 1/2. O simétrico de menos 3/4 é igual a mais 3/4. Então, eu usei as duas palavras aqui, porque nas atividades você vai encontrar algumas vezes pedindo o oposto e outras pedindo o simétrico, tá? É só para você identificar que oposto e simétrico é a mesma coisa, certo? E lembrar basicamente disso, tá? O oposto de um número positivo é o número negativo. E o oposto do número negativo é o mesmo número positivo. Então, é só trocar o sinal. Quando ele é positivo, fica negativo. Quando é negativo, fica positivo. Então, gente, para hoje era só, tá? Fiquem com Deus e espero que breve a gente possa estar junto. Vou postar o roteiro com a atividade junto para que vocês possam estar realizando, certo? Cheiro para todo mundo.